Precisamos discutir o Partido Democrata nestas eleições de meio de mandato, pois parece que a situação não está melhorando para eles. E eu quero mostrar algumas pesquisas para vocês para reforçar isso. Agora, antes de entrarmos nisso, nada disso vale de nada se a gente não aparecer e votar. Beleza. A gente ainda tem que aparecer e votar. Não me importa o quão boas essas pesquisas comecem a aparecer ou como os mercados de apostas estejam. Ainda assim, vá lá e vote. Certo. Do mesmo jeito que fizemos em 2024 para colocar o tio Trump no cargo. Precisamos aparecer de novo. Certo. Porque, mais uma vez, essas pesquisas podem começar a parecer muito boas em breve. E eu não quero que as pessoas digam, já está garantido. Porque não está. Não está. Vamos começar. Quero mostrar isso na tela. Como você pode ver, isso mostra uma pesquisa Harris, onde entre eleitores registrados, mostra que os democratas estão na frente. E você fica tipo, Rich, espera aí, cara. O quê? Bem, entre os eleitores prováveis, 51 a 49... E eu sei que você provavelmente está pensando, Rich, ainda assim, ainda estamos atrás. Tipo, por quê? Por quê? Por que você... Quantas vezes já vimos essas pesquisas errarem? Muitas vezes, né? Se as pesquisas agora mostram uma diferença de 2%, 2 pontos, o que isso te diz? Se as pesquisas sempre erraram a favor dos democratas, vimos isso o ano todo de 2024. Eu relatei sobre isso. Meu Deus, Kamala. Vocês lembram da pesquisa da Ann Selzer, a pesquisa de Iowa? Aquela em que ela literalmente acabou com a própria carreira por causa disso, se aposentou depois, certo? Meu Deus, Kamala está na frente do Trump por 4 ou 7 pontos, ou seja lá quanto for. Na pesquisa de Iowa, o Trump vai perder Iowa. Se ele perder Iowa, vai perder tudo. Ele ganhou Iowa com folga, com muita folga. Nem chegou perto. Ela nem chegou perto. Nem chegou perto mesmo. E isso aconteceu com muitas dessas pesquisas diferentes. Então, se agora estão mostrando 2, a vitória é nossa. Conseguimos a vitória. Beleza. Ainda precisamos comparecer, mas vencemos. Isso mostra muito sobre o Partido Democrata, especialmente em uma eleição de meio de mandato. Nós temos a Câmara, temos o Senado, temos a presidência. O cenário deveria se inverter. Historicamente, sempre se inverteu. Apenas 3 vezes nos últimos 100 anos, o cenário não se inverteu. E isso está parecendo ser a 4ª vez. Certo! Isso está parecendo ser a 4ª vez. Agora quero mostrar isso na tela. O Partido Republicano vence a Câmara. Na previsão atualizada do Pollsmax, prevê-se que os republicanos vão conquistar 218 cadeiras, o número exato necessário para manter a maioria. A projeção para a Câmara dos Representantes em 2026 é de 218 republicanos contra 217 democratas. Bem. Uau! Uau! Incrível! Não consigo lembrar o nome dele agora? Incrível! Sabe, 218 a 217. Isso é absolutamente incrível. Você pode ver essa intenção geral de voto entre os hispânicos. Os republicanos mantêm vantagem confortável lá, com 5 a mais. Recentemente, houve aumento de 7. Então, estamos indo bem lá. Quero dizer, literalmente em todos os aspectos, estamos indo muito bem. Especialmente quando você considera que este é um ano de eleições de meio de mandato e deveríamos estar atrás. Para todos os estados que Donald Trump venceu em 2024, veja isto. A mediana nas 6 principais disputas para o Senado mostra que, no estado mediano, a vantagem republicana na intenção geral de voto para o Senado é de 6 pontos. Claro, a mediana no meio é 3 ou 3,5, certo? Então você precisa ganhar estados onde os republicanos têm vantagem de 6 pontos na intenção geral de voto para o Senado. Dizem que o Partido Democrata é muito à esquerda, veja, 53%. Então esses são estados que são muito difíceis de vencer, porque no fim das contas, o que está segurando eles são os fundamentos. E quando você junta tudo isso... Isso está voltando para assombrar o Partido Democrata. Se estão mostrando isso, pode apostar que o número é bem maior. Certo. E esses são lugares onde eles precisam vencer no Senado.
E a maioria das pessoas está dizendo que o partido está muito à esquerda. E é por isso que você vê, tipo, em um lugar como Michigan, o candidato deles ao Senado, Abdul, acredito que esse seja o nome dele, agora está voltando atrás em muitas de suas declarações anteriores, tentando parecer que é mais moderado, como fizeram com Abigail Spanberger na Virgínia. Ela fez campanha como moderada, disse que era moderada, bem no meio termo, mas assim que ela assumiu o cargo, agenda de extrema esquerda, certo? Agenda socialista. E por isso eu acho que isso também vai voltar para assombrá-los. À medida que as eleições de meio de mandato se aproximam, sei que vão lançar propagandas, especialmente contra pessoas como Abdul, mostrando, olha, ele faz campanha como moderado. Mas isso também foi o que Abigail Spanberger fez, sabe? E mostram alguns trechos dela falando sobre ser moderada e blá blá blá. E ainda exibem partes das políticas que ela de fato aplicou. Então as pessoas realmente vão ver isso, e depois olhar para ele e ouvir as declarações anteriores dele também, como cortar verbas da polícia, sabe, tudo isso em contraste com o que ele está tentando dizer agora. Eles vão notar as semelhanças e ele estará acabado. Então isso vai ser ótimo de assistir. Aqui está uma pesquisa sobre entusiasmo nas eleições de meio de mandato. Para mim, ali. Mas os democratas têm outro problema de acordo com uma nova pesquisa. 70%, 75% dos eleitores MAGA estão entusiasmados para votar nas eleições de meio de mandato, enquanto apenas 63% dos democratas disseram o mesmo. Bem, Joe está em desvantagem quando você tem uma diferença de entusiasmo. Quando era para vencer fácil, você tem um grande problema. Nem gosto das pesquisas da Fox porque acho que são uma porcaria. Sabe, eu não valorizo mais as pesquisas da Fox do que valorizo as pesquisas da CNN ou algo assim. Eu sempre aumento os números dos republicanos, sabe, em todas essas pesquisas desse pessoal. Então, se você tem uma diferença de entusiasmo entre os democratas, isso é um grande problema. Mais uma vez, a gente ainda precisa comparecer, pessoal. A gente ainda precisa comparecer, mas está parecendo muito bom, especialmente quando você considera que um lugar como Oregon pode eleger um governador republicano. Não estou nem brincando, dá uma olhada. Christine Drazin, acredito que seja assim que se pronuncia o nome dela, está na frente por 4 pontos contra Tina Kotek, a democrata no Oregon, por incrível que pareça. Oregon. Coisa absolutamente inacreditável. Então, mesmo em um estado tão azul como esse, parece que um republicano pode acabar vencendo como governador. Louco, né? Coisa absolutamente inacreditável. Mas você sabe, isso é estranho. Isso mostra até onde esses democratas realmente chegaram em alguns desses lugares. O que fizeram com esses lugares é ridículo e parece proposital. Só pode ser essa a explicação. Quando você olha para lugares como Chicago, Seattle ou até para o estado inteiro da Califórnia, onde você vê a decadência, a completa decadência e o caos desses lugares. Isso tem que estar sendo feito de propósito. De propósito. 100%. Quero dizer, até mesmo um lugar como Nova York, onde o Zohran Mamdani está mentindo para as pessoas, dizendo, eu equilibrei o orçamento. Não, você não fez isso. Você recebeu um pacote de estímulo do Estado, certo? Do Estado, você recebe milhões de dólares para tentar cobrir seu déficit. Você não equilibrou absolutamente nada. Isso também vai acabar se transformando em caos eventualmente. Isso vai se transformar em completo caos, quero dizer, ainda mais caos do que já é. E quero dizer, aí você olha para um lugar como Chicago, tiroteios o tempo todo. Seattle, você tem cafetões e traficantes, sabe, disparando pelas ruas, tanto que alguns dos moradores da área colocaram jardineiras para bloquear as ruas. Traficantes e cafetões não ficam andando pelas ruas, dirigindo e atirando uns nos outros. É uma loucura. Totalmente insano. E eu falei sobre isso, será que falei sobre isso aqui? Acho que falei sobre isso no meu segundo canal, então se você é inscrito no meu segundo canal, com certeza vá lá e se inscreva. O link está aqui embaixo na descrição, mas o nome é Extra Rich. Extra Rich. Tudo certo, digite isso na busca e meu segundo canal deve aparecer. Já falei sobre isso lá. E é simplesmente absurdo. Totalmente absurdo. E é a mesma coisa com a tributação deles, certo? Eles operam com déficit orçamentário, então aumentam os impostos. E no ano seguinte, tem déficit de novo. Então aumentam ainda mais os impostos. Déficit orçamentário. Taxar os ricos, taxar os ricos.
E ainda mais pessoas ricas vão embora. Então eles acabam taxando ainda mais os cidadãos. Eu esqueci dessa parte, né? Eles sempre falam em taxar os ricos. E aí os ricos começam a ir embora, as empresas começam a ir embora. Aí eles têm que aumentar o imposto sobre a propriedade e taxar ainda mais as pessoas comuns. E mesmo assim não equilibram o orçamento, continuam gastando mais dinheiro, então no ano seguinte estão em déficit orçamentário de novo. E aí precisam, o que vocês estão fazendo? Por isso digo que deve ser proposital. Parece que o Oregon finalmente se cansou disso. E aqui está a disputa de que eu estava falando antes, com Abdullah Al-Said. Está parecendo bem apertado. E como sabemos com essas pesquisas, o republicano provavelmente vai sair na frente, porque geralmente, você sabe, subestimam o republicano nesse tipo de disputa. Então é isso. Parece que ele, Mike Rogers, ou seja, o republicano, vai sair na frente nessa. Agora vamos ver se Abdul Said é realmente quem vai, você sabe, concorrer na eleição geral contra Mike Rogers, porque o establishment está tentando colocar Haley nessa posição. Então vamos ver se eles conseguem fazer isso acontecer. Eu duvido muito, só pela situação do partido deles, mas vamos ver. Agora vamos dar uma passada em New Hampshire, onde temos John Sununu. Bem ali, mesma situação que a de Michigan. Mesma situação. Então, do jeito que eu disse antes, a forma como eu olho para essas pesquisas, o republicano está na frente. O republicano está na frente agora. Certo. Quando você tem algo tão apertado assim, o republicano está na frente. Agora, há muitos indecisos, isso pode ser um problema. Mas neste momento, o republicano está na frente. E, sabe, a gente nem entrou de verdade ainda. Sabe, na época de grandes gastos. E como vocês sabem, e como já falei antes, os republicanos têm uma diferença enorme, e eu quero dizer enorme mesmo, de recursos para gastar nessas eleições. Então isso realmente vai ser um desastre para os democratas. O que também é bem interessante, porque assim que a USAID foi fechada e a ActBlue ficou sob investigação, de repente os democratas não conseguiram mais arrecadar dinheiro. Impressionante como isso funciona, né? Parece que estávamos certos sobre lavagem de dinheiro no Partido Democrata. É quase como se a gente não fosse louco, afinal. Enfim, vamos dar uma passada na Geórgia, onde os mercados de apostas mudaram e agora Rick Jackson está vencendo Keisha Lance Bottoms. E Keisha Lance Bottoms, não sei se vocês sabem, mas Keisha Lance Bottoms já foi, se não me engano, prefeita de Atlanta, então ela tem muito reconhecimento, muita notoriedade no estado da Geórgia, o que é, acho que em parte, o motivo pelo qual ela tinha uma vantagem tão grande, porque todo mundo conhecia o nome. Certo? Mas agora parece que Rick Jackson nos mercados de previsão assumiu a liderança e também nas pesquisas de fato, ele também está na frente. E isso é incrível. Então no Oregon podemos ter um governador e também na Geórgia. Isso é absolutamente maravilhoso, não é? Maravilhoso. Vamos manter esses estados ótimos. Certo. Então é isso aí, cara. Já tá tudo indo muito bem em todos os aspectos. Mas mais uma vez, vou deixar isso pra vocês. E eu sei que já disse isso antes, mas sinto que preciso reiterar nesses tipos de vídeos. A gente ainda precisa comparecer. Mantenha o pé no acelerador até o fim. Beleza. Os democratas vão tentar inventar algo antes das eleições de meio de mandato. Provavelmente vão tentar paralisar o governo ou algo assim para tentar agitar algum apoio, provocar um pouco de raiva por aí. Precisamos agir. Não podemos ficar de braços cruzados. Tem que comparecer e votar. Tem que comparecer e votar 100%. Porque, como eu disse, posso garantir que os democratas vão aprontar algum tipo de truque. Seja fechando o governo, criando mais uma farsa, ou sabe, tentando fazer com que alguém acabe 6 palmos abaixo da terra, por causa do ICE ou algo assim, e usar isso como plataforma. Eles vão fazer alguma coisa, eu garanto. Então, tem que aparecer e votar, pessoal. Tem que aparecer e votar. Mas, como sempre, não esqueçam de clicar no botão de curtir. Inscrevam-se se forem novos por aqui. Também se inscrevam no meu segundo canal. Fiquem seguros aí fora. Paz e amor. Estou indo.